Olá, tudo bem? Começamos uma nova etapa no pré-calouro, agora com biologia. E se você perdeu os programas anteriores do pré-calouro, você pode entrar no site da UEA, verificar os programas. Além dos programas do pré-calouro, você também vai ver no site da UEA as atividades que a Universidade Estadual do Amazonas realiza. Então, vamos lá nessa aventura biológica. Nesse nosso programa, nós vamos ter aula sobre os conceitos de ecologia. Então, vamos lá. O assunto é ecologia. Mas o que é ecologia? Mas antes de falarmos desse assunto, recapitulemos. Biologia estuda a vida. Biologia estuda os seres vivos. Não do ponto de vista apenas estrutural, anatômico, mas estuda como os seres vivos interagem entre si, estabelecendo essas relações de sobrevivência, de reprodução, de obtenção de alimentos, de nutrientes. Esse é o objetivo da ecologia. Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos com outros seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes e também com o ambiente físico, as estruturas químicas, os fenômenos químicos e físicos envolvidos. Esse é o objeto de estudo da ecologia. É uma ciência recente, mas é uma ciência extremamente importante, uma disciplina da biologia que permite nós termos uma ideia de como os seres vivos sobrevivem aqui no planeta. Mas vamos aproveitar então nessa nossa primeira aula de biologia para termos uma ideia dos conceitos principais ligados à disciplina ecologia dentro do tema biologia. Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos consigo e com o ambiente. Mas e o que é espécie? Espécie corresponde então a indivíduos semelhantes que podem se cruzar em condições naturais, gerando descendentes férteis. Por que a reprodução é tão importante para a espécie? Para que ela possa se perpetuar dentro do planeta. A reprodução, então, faz parte de uma das relações que os seres vivos estabelecem entre si, entre elementos da mesma espécie. Então, espécie, indivíduos semelhantes que podem se cruzar em condições naturais, gerando descendentes férteis. Você está na sua casa agora, não sei quais são as pessoas que estão morando na sua casa, mas quando a gente fala nisso, nós, seres humanos, só pensamos nos pais, nos filhos, nos netos, nas pessoas que moram na casa. Então, você está morando na sua casa, toda a família. Então, nós temos o quê? Uma espécie que está num determinado ambiente. Mas só que na nossa casa não tem apenas uma única espécie. Tem diversas espécies que a gente vai chegar nesses conceitos agora. Para você ter uma ideia de que a ecologia não é uma ciência que estuda apenas elementos etéreos, isto é, distantes da nossa realidade. A ecologia estuda conceitos ligados ao nosso cotidiano, à nossa sobrevivência. É isso que a gente vai ver no programa de hoje. Esse conjunto de indivíduos semelhantes, nós temos então uma população, elementos da mesma espécie, que estão em um mesmo ambiente. Só que na Terra não existe apenas uma população. Na sua casa não existe apenas uma população. Na verdade, a nossa casa é uma comunidade. Por quê? Vamos lá. Na casa vai ter seres humanos, vai ter cachorro, gato, aves. Teremos aqueles insetos, mais as aranhas, mais o rato que vai passeando lá pela cozinha, mais a barata. Então nós temos o quê? Espécies diferentes. Qual é o conceito? Comunidade. Então, comunidade é o conjunto de espécies diferentes que interagem no mesmo ambiente. Então, é um conjunto de populações. Talvez na prova você não encontre o termo comunidade. Talvez na prova você encontre o termo biocenose ou cenobiose. Biocenose, cenobiose são sinônimos de comunidade. Outro sinônimo, fatores bióticos. Então, 3 sinônimos para a comunidade: biocenose, cenobiose, fatores bióticos. Comunidade, conjunto de seres vivos de espécies diferentes, ou melhor, conjunto de populações. Se eu tenho fatores bióticos, eu preciso também dos fatores abióticos. Então, essa interação, essa relação, esse conjunto entre fatores bióticos e abióticos, a palavra mais importante em ecologia,
ecossistema, porque não é apenas um conjunto, é uma interação entre fenômenos químicos, físicos, biológicos, então que dão origem ao conceito de ecossistema. E quem são os fatores abióticos? Eles não têm vida, mas a presença deles é importante para que a vida possa acontecer. Nós podemos citar luz, podemos citar temperatura, nutrientes minerais, água, gases, pressão, todos são fatores abióticos. Talvez na prova não venha a palavra abióticos, talvez na prova venha um sinônimo biótopo. Então, biótopo é sinônimo de fatores abióticos, que junto com os elementos bióticos, comunidade, formam o ecossistema. Então, essa interação entre os seres vivos com o ambiente, tudo isso temos então ecossistema. Só que dentro do ecossistema, o ser vivo interage com outros da mesma espécie. Então, é uma relação intraespecífica, mesma espécie específica, então intraespecífica, quando os seres humanos interagem entre si. Quando o ser humano interage com um cachorro ou com um gato, nós estamos tendo uma relação entre espécies diferentes, então uma relação interespecífica. Então, intra, mesma espécie, interespécies diferentes. Então nós temos as relações entre os seres vivos, consigo e com os membros deste conjunto que é biosfera. Biosfera é o nome técnico para o planeta Terra, é o conjunto de todos os ecossistemas deste planeta. Há vários autores em biologia que dizem que a Terra é uma ilha. E é verdade. Você já imaginou, se quisesse sair do planeta Terra e ir para um outro planeta, quanto que a gente ia gastar? Vamos lá, uma viagem interplanetária, uma viagem espacial, custa em torno de 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares. Tem gente que não tem nem R$5 para uma passagem de ônibus. São 25 milhões de dólares para sair do planeta e para o espaço. Não é qualquer um que tem essa grana. Então, é melhor, é muito melhor, é extremamente importante cuidar deste planeta, cuidar da biosfera, cuidar de todos os ecossistemas da Terra. Biosfera, então, é o conjunto de todos os ecossistemas deste planeta. Dentro do conjunto ecossistema, nós teremos um outro conceito, bioma. Bioma, então, corresponde às comunidades estáveis, caracterizadas por um tipo de vegetação. Então, nós temos floresta, temos campos, temos pradarias, então, taiga, tundra. Então, o que tiver um tipo de vegetação específica corresponde, então, a bioma dentro do conjunto ecossistema. Já biociclo corresponde, então, às diversas estruturas dentro desse planeta. Nós temos, então, 3 biociclos. Biociclo terrestre, tecnicamente é chamado de epinociclo. O marinho, talassociclo. E o de água doce, liminociclo. Então, nós temos o ecossistema, conjunto então dos fatores bióticos e abióticos. Dentro do ecossistema, podemos encontrar os biomas, comunidades estáveis ligadas a uma vegetação. Temos os biociclos, terrestre, epinociclo, marinho, talassociclo e de água doce, liminociclo, água doce, dulcícula, liminociclo. Dentro da água doce, nós podemos ter a que tem correnteza, é chamado então de lótico, e o que tem água parada, chamado então de lêntico. Lêntico, água parada. Lótico, correnteza, rio. Água parada, lagoa, lêntico. Dentro da água doce e na água salgada, nós temos 3 comunidades extremamente importantes. Por quê? Porque a base da vida nesse planeta vem da água. Água doce, água salgada. Nós temos então plâncton, que corresponde aos seres microscópicos passivos, eles acompanham a correnteza da água. O plâncton é dividido em fitoplâncton, algas, e zooplâncton, microcrustáceos e protozoários. Nós temos o nécton, macroscópico, então são seres macroscópicos. Característica, eles são ativos, isto é, eles podem nadar. Temos os peixes, então peixe faz parte da comunidade nécton. Algas
microcrustáceos e protozoários da comunidade plâncton. Já os seres fixos ou rastejantes e que são macroscópicos, eles fazem parte da comunidade bênton. Então, no ambiente aquático nós temos plâncton, nécton e bênton. Tem mais conceitos de ecologia para que você possa memorizar. Entre dois ecossistemas, nós temos o ecótone. É a zona ou faixa de transição entre dois ecossistemas. Muito importante, porque é uma área de grande biodiversidade. Outros conceitos ligados à ecologia. Hábitat. Hábitat, não é habitat, não. A pronúncia não é habitat, é hábitat. Então, hábitat é o local onde a espécie está atuando, onde ele vai sobreviver na procura de alimentos e para reprodução. Interessante que alguns animais na região amazônica possuem hábitats distintos. Por exemplo, peixes que fazem a piracema. Então, o que é a piracema? É a migração saindo de um ambiente para outro ambiente. Então, sai de um hábitat para outro hábitat. Por que eles fazem a piracema? Para que possam encontrar um ambiente propício para reprodução. E durante a migração, que é uma característica dos seres vivos, há uma seleção natural, então há uma sobrevivência dos mais aptos. Tire da cabeça a ideia que seleção natural é a sobrevivência do mais forte. Seleção natural é a sobrevivência do mais apto. Então, com a piracema, sai do ambiente para outro ambiente. Então, sai de um hábitat para outro hábitat. Qual o objetivo? Reprodução. Junto com o hábitat, nós temos o conceito de nicho. Nicho é um dos conceitos importantíssimos em ecologia. Corresponde, então, ao papel, função, modo de vida, as atividades desenvolvidas por um ser vivo. Tem pessoas que acham que os animais, que as plantas, poderiam ter animais e plantas serem desprezadas da natureza. Um exemplo, barata. Falar de barata, professor? Barata é um animal nojento. Barata pode ser um animal nojento para a população humana, mas a barata tem nicho, tem função, ela serve para fazer a limpeza do ambiente. Então, todo e qualquer ser vivo deste planeta tem uma função, tem um nicho, tem um modo de vida, tem uma atividade a ser desenvolvida dentro do ecossistema. E o equilíbrio de tudo isso é chamado de homeostase. Então, homeostase é equilíbrio. Então, nós estamos falando de equilíbrio ambiental, homeostase ambiental. Além desses conceitos, outros são importantes para a análise das questões vestibulares que nós vamos ter daqui a pouco. Dentro da comunidade nós temos o conceito de autótrofos, isto é, seres vivos capazes de produzir matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Eles são chamados então de produtores. Dois grandes fenômenos, fotossíntese, realizada pelas algas, pelas plantas e pelas cianobactérias, e quimiossíntese, realizada por algumas bactérias e as árqueas, antigamente chamadas de árqueas bactérias. E os heterótrofos, que precisam se alimentar direta ou indiretamente. Então, eles precisam ingerir alimentos carnívoros, herbívoros, onívoros, parasitas. Ou vão utilizar de matéria orgânica morta. Então, detritivos, minhocas, besouros, necrófagos, urubus, larvas e moscas, e decompositores, fungos e bactérias. Fungo e bactéria, quando fazem decomposição, são chamados de seres heterótrofos. Todos esses conceitos de autótrofos e heterótrofos nós vamos utilizar nos níveis tróficos, onde nós temos três grandes elementos: produtores, consumidores primários, secundários, terciários e os decompositores. Consumidor primário é aquele animal que se alimenta de plantas. Consumidor secundário é aquele ser vivo que está se alimentando de um outro ser vivo, de outro animal. Consumidor terciário é quando o consumidor secundário serve de alimento para o terciário. Isso é o conjunto de quê? Da cadeia alimentar. Um detalhe, cadeia alimentar só existe nos livros. É a sequência que um organismo serve de alimento para outro. Na natureza, existe teia alimentar, conjunto de cadeias. Isto é, um ser vivo não serve de alimento para apenas uma única espécie. Pode servir de alimento para diferentes espécies. Então, há uma relação, há um encadeamento entre as diferentes espécies.
isto é o que? Teia alimentar. Universidade Passo Fundo. Um animal que cabe na palma da mão de uma criança ameaça a construção de uma hidrelétrica em Arvorezinha, no Vale do Itaguari. O anfíbio, de 3,5 centímetros, descoberto há 9 anos, habita a área de 700 metros às margens do rio Forqueta, no ponto turístico chamado de Peral de Janeiro, a 19 quilômetros do centro de Arvorezinha. Conhecido como sapo de barriga vermelha, é uma espécie endêmica. Classifique então as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. A preocupação dos pesquisadores com o tema a que se refere o texto se justifica porque a construção da hidrelétrica. Ora, se a hidrelétrica vai ser construída no ambiente onde a espécie está vivendo, então pode alterar ou destruir o hábitat, porque o hábitat é o local dessa espécie. Então é verdadeira a primeira afirmativa. Afetará o nicho ecológico dessa espécie? Ora, se afeta o hábitat, vai afetar então o modo de vida desta espécie, então vai afetar o nicho. Causará desequilíbrio reprodutivo, acelerando a taxa de crescimento populacional dessa espécie? É falso. Por que falso? Porque se afeta o hábitat, afeta a função, ele terá dificuldades para reproduzir, então não vai aumentar o crescimento, pelo contrário, vai causar alterações nesse crescimento. Em vez de aumentar, em vez de acelerar a taxa de crescimento, vai levar a uma diminuição da taxa de crescimento. Então é falsa. Pode causar a extinção desse sapo, considerando que se trata de uma espécie endêmica? Se afeta a reprodução, claro que pode causar extinção, então é verdadeira. Pode resultar em mudança de nível trófico da espécie? Não. Mudança de nível trófico significa que uma espécie deixa de se alimentar de outra espécie. Se ela fizer isso, ela muda o seu nicho. Então esse sapo, ele tem uma função dentro da cadeia alimentar. Então a hidrelétrica não vai levar a uma mudança no nível trófico, vai levar a uma extinção do animal. Então é falsa. Consequentemente, a resposta dessa alternativa é a letra E. Suponha duas plantas pertencentes ao mesmo gênero e vivendo juntas na mesma área. A espécie A tem raízes que se desenvolvem logo abaixo da superfície. Observe a espécie A, raízes logo abaixo da superfície. E a espécie B tem raízes profundas. São duas espécies na mesma área. Duas espécies na mesma área. Só que uma está abaixo da superfície, a outra tem raízes profundas. Então, sobre as duas plantas, fazemos as seguintes afirmações. A e B vivem no mesmo nicho ecológico? Não. Por quê? Porque elas estão em locais distintos, logo terão funções diferentes. Então, a primeira afirmativa está equivocada. 2. A e B competem pela água? São plantas, têm raízes, função da raiz, fazer absorção da água. Então, a 2 está correta. 3. A e B formam uma população. Se são de espécies diferentes, são de populações diferentes. A e B formam, na verdade, uma comunidade. Então, a resposta da questão é a letra B de bola. Em um ribeirão foram pescados 2 peixes muito semelhantes, exceto pela coloração das nadadeiras. Um biólogo informou que pertencia ao mesmo gênero. 2 peixes que pertencem ao mesmo gênero, porém de espécies diferentes. Então, são 2 populações. E apresentavam dietas distintas. Então, se as dietas, o modo de obter comida, o modo de alimentos são diferentes, então ocupam nichos distintos. O peixe, com as nadadeiras claras, alimentavam-se em moluscos e crustáceos que viviam no fundo do ribeirão. E o outro, cujas nadadeiras eram avermelhadas, comia folhas de plantas e insetos aquáticos. Perceba, a alimentação dos 2 tipos de peixes distinta, logo nichos diferentes. Então, com base nessas informações, é correto afirmar, com toda certeza, vamos marcar a letra D. Os 2 peixes vivem no mesmo hábitat, no ribeirão,
mas ocupam nichos diferentes por causa do tipo de alimentação. Isso aqui é uma questão boa para a nossa região, acompanha aí na tela. A utilização dos rios como via de transporte e navegação sempre foi presente na história da humanidade. No Brasil, na Amazônia, o transporte fluvial é muito utilizado, devido ao elevado número de rios e devido à escassez de rodovias. Uma característica positiva desse meio de transporte é o baixo custo e o baixo impacto ambiental. Um dos principais problemas desse tipo de transporte está ligado à irregularidade da superfície, topografia, que deve ser plana, além de levar em conta aspectos de caráter natural, como os períodos de cheias e de vazantes dos rios, ambas relacionadas ao volume de água que sofrem variações e que interferem na navegação. Assim como as estradas, os rios apresentam suas regras de tráfego para os barcos. Barcos que descem o rio o fazem movimentando sempre no meio do rio, enquanto que os barcos que sobem o rio o fazem trafegando sempre próximo às margens. A pergunta é, por quê? A característica dos rios que melhor explica as regras do tráfego descritas é: ora, se o barco está descendo, então ele está aproveitando a correnteza do rio. Se o barco está subindo, ele está indo contra a correnteza do rio. Onde temos menor velocidade do rio quando o barco está subindo? Próximo à margem. Por isso que a resposta é a letra B. O rio exemplifica um ecossistema no qual os produtores são representados por algas microscópicas do fitoplâncton. Lembre-se, fitoplâncton, algas, e algumas plantas submersas. Os consumidores primários constituem o zooplâncton. Quem são os consumidores primários que constituem o zooplâncton? Microcrustáceos, protozoários. Também vamos encontrar peixes, larvas de anfíbios e outros consumidores primários, que se alimentam do fitoplâncton. Os consumidores secundários são principalmente peixes, que se alimentam dos consumidores primários. E os terciários são as aves, como as garças, que se alimentam dos secundários, os peixes. Os decompositores vivem principalmente no fundo, atuando então sobre a matéria morta. Sobre os componentes desse ecossistema, foram feitas algumas afirmativas. Primeira, a fonte de energia para o sistema é o Sol, que os seres autótrofos transformam em energia. Verdade. Qual é o fenômeno? Fotossíntese. Então a primeira afirmativa está correta. Segunda, na cadeia alimentar desse ecossistema, os autótrofos devem estar situados nas regiões mais profundas e escuras do rio, como meio de proteção. Falso. Se os autótrofos fazem a fotossíntese, precisam estar na linha da água para poder receber grande quantidade de energia solar. Então a 2 está errada. 3, nesse ecossistema, os indivíduos sobrevivem independentes uns dos outros. Falso. Nenhum indivíduo sobrevive independente. Todos dependem uns dos outros. Então a afirmativa 3 está errada. Correta é a letra D. O peixe-boi, Trichechurus inunguius, é um mamífero consumidor primário de macrófitas, com ampla distribuição da bacia amazônica. Veja que essa questão da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas. Note nessa primeira frase, nós temos o nome científico do peixe-boi escrito em latim. Lembre-se, nome científico é binominal, está escrito em latim. Mamífero, possui glândulas mamárias. Consumidor primário, porque se alimenta de vegetais, então é um animal herbívoro. Macrófita significa vegetal, nesse caso, com ampla distribuição na bacia amazônica. A construção de hidrelétricas nessa região afeta negativamente os indivíduos remanescentes, pois o que uma hidrelétrica faz? Ela altera a presença das macrófitas, ela altera a presença do peixe-boi. Consequentemente, eles não conseguem reproduzir entre si. Ao não reproduzirem entre si, diminui a população, podendo causar extinção da espécie. Por isso que a resposta correta aqui na questão é a letra E.
impede o fluxo gênico entre populações, aumentando então a consanguinidade. Outra questão da UEA. O fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar é unidirecional. Isso significa que a energia não pode ser reciclada como a matéria, que constantemente retorna para níveis tróficos iniciais. O fluxo energético em uma cadeia alimentar é 1. Os seres responsáveis pela reciclagem da matéria nesse mesmo ecossistema são os organismos. 2. Uma questão simples da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas. Seres responsáveis pela reciclagem são os decompositores, tais como fungos e bactérias. E o fluxo energético numa cadeia alimentar é sempre decrescente, porque a energia vai sendo transformada e vai diminuindo à medida que vai passando pela cadeia alimentar. E capturada primeiro por quem? Pelos vegetais. Então a resposta da questão é a letra C. Outra questão da Universidade Estadual do Amazonas. 2 espécies diferentes de aves, 1 e 2, vivem na mesma região florestal. Percebam? Na mesma região florestal. Então estão no mesmo hábitat, 2 espécies no mesmo hábitat. E apresentam praticamente a mesma dieta alimentar com relação às larvas capturadas. Esta aqui é uma frase capciosa, porque o aluno não presta atenção na sequência, já vai marcando a alternativa equivocada. Veja o que diz a próxima frase. A espécie 1 é de hábito noturno, a espécie 2 é de hábito diurno. Apesar de apresentar o mesmo hábitat, eles têm modo de vida diferentes. Um é noturno, o outro é diurno. Por isso que a resposta dessa questão é a letra B. Apresentam o mesmo hábitat e nicho ecológico distinto. Questão da Universidade Estadual do Amazonas. Ao percorrer uma trilha em uma unidade de conservação, Davi observou através do binóculo um grande queixada macho, remexendo sistematicamente o solo por entre a vegetação da floresta amazônica. De súbito, o animal vira-se e começa a correr, fugindo de uma onça, que aparecera sem fazer ruído algum, e iniciara uma perseguição. Os conceitos ecológicos sublinhados e identificados pelos números. 1. Um grande queixada macho. Está se referindo a quem? Indivíduo. Floresta amazônica, bioma, fugindo de uma onça. A onça vai comer então a queixada. Então a onça é o quê? Predadora. Então a relação, predatismo. Com isso a resposta da questão é a letra A. Com isso encerramos a nossa primeira participação no programa Pré-Calouro. Acesse o site da UEA, onde você vai encontrar dados e informações sobre a Universidade Estadual do Amazonas e também os programas do Pré-Calouro Nova Fase. Até a nossa próxima participação.